Gravação iniciada. Ok, obrigado. Bom, senhores, nós vamos agora concluir a votação do processo, que é o item 26 da pauta da manhã, é o processo 12.448.721.472/2010-18, de Enecon S.A. Engenheiros, Economistas, Consultores. O relator do processo é o doutor Alexandre, ele já apresentou o voto dele, nós fizemos uma primeira votação e apresentamos 3 propostas, tá certo? Então, vou cumprir agora o que dispõe o artigo 60 do Regimento Interno, mas antes disso eu passo a palavra para a doutora Gisele, que ela vai explicar melhor a proposta dela de conversão em diligência. Doutora Gisele, a palavra está com a senhora. Bom, então, vamos lá, eu vou até ler o dispositivo, a forma como eu fiz a redação, olhando as provas, tal, razão e diário, principalmente apresentados aqui, quando a apresentação do recurso voluntário, a partir da análise pormenorizada que foi feita na decisão de piso, no quadro, na recomposição do cálculo, e bem como considerando, assim, estou em pleno acordo, tá, Nilson, com a necessidade de comprovação desse descasamento do regime de caixa competência, então, via de regra, eu concordo com a sua linha de raciocínio, e o contribuinte talvez tenha que se, não só trazer a retórica, ou até alguns dos lançamentos, mas demonstrar, né, para o futuro esse descasamento. Então, eu coloquei nesse sentido, em virtude do reconhecimento parcial do direito creditório por parte da DRJ, em cotejo com as alegações e provas complementares trazidas pela contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora adote as seguintes providências. 1. Intime o contribuinte a apresentar a respectiva documentação fiscal e contábil, apta a demonstrar que a quantia de 38 do Departamento de Obras Públicas de Minas e de 66 do Departamento Nacional foram, efetivamente levadas à tributação de forma a justificar potencial descasamento quando da adoção do regime de caixa, porque ela deveria ter adotado competência e aplicou caixa, então, que comprove. 2. A autoridade proceda à devida verificação quanto ao efetivo oferecimento à tributação da diferença não reconhecida nos quadros 4 e 5. Eu até coloquei esse quadro, porque realmente a autoridade preparadora e depois a DRJ analisaram esses quadros, e até aí o contribuinte não tinha apresentado de forma assertiva a razão e diário para mostrar esses lançamentos. E agora, se os senhores abrirem o livro Razão, as folhas 544 e também o livro diário, vocês conseguem ver esses lançamentos, que são esses 448, 342, 330, que somam esse 1.161.000. E caso ainda a autoridade preparadora não se sinta, né, queira documentação complementar, eu trago a faculdade aqui, tá, gente? Porque, no fundo, o foco aqui é o oferecimento à tributação. Não há muita dúvida quanto é incontroverso que o serviço foi realizado e valor pago. Então, é oferecimento. 3. Proceda a verificação quanto ao efetivo oferecimento também da parcela não reconhecida de 134 mil, que é esse pagamento realizado pela Integral Engenharia, a partir do esclarecimento apresentado pela contribuinte, no sentido de que teria oferecido a tributação por equívoco, e aí em duplicidade, esse valor de 268, que é o dobro do 134 mesmo, porque ela lançou uma quando da emissão da nota fiscal e outra quando do recebimento da mesma, e também com base nos documentos por ela apresentados, a folha do livro Razão e do balanço encerrado. Aqui você também consegue ver esse valor fechado de 268, tá? E em caso de dúvida, deverá intimar a contribuinte a apresentar. Ao final, em se confirmando o oferecimento, a tributação das diferenças não reconhecidas, seja elaborada a tabela conclusiva com saldo negativo apurado nos moldes daquela apresentada, as folhas 486, que foi justamente essa recomposição que a gente assistiu, feita adequadamente pela DRJ. Então, eu tentei, né, casar o raciocínio aqui, espero que tenha ficado claro, e também a diligência aqui acaba se mostrando, pelo menos ao meu ver, bem necessária. É isso, é como voto. Obrigado, doutor Gilles. Calma, a senhora não vai votar ainda, porque pelo regimento interno, né, no artigo 60, ele diz o seguinte, ó, quando mais de duas soluções distintas para o litígio que impeça a formação de maioria forem propostas ao plenário pelos conselheiros, a decisão será adotada mediante votações sucessivas,
das quais serão obrigados a participar todos os conselheiros presentes. O presidente da turma relacionará todas as soluções propostas em primeira votação e decidirá 2 das menos votadas, para a escolha de uma delas e assim sucessivamente, até a mais votada. Então, essa proposta da diligência vai ficar para o segundo turno, por quê? Porque na primeira votação que nós fizemos, ela que teve maior quantidade de votos, foram 4 votos, tá certo? A negar provimento tinha 3 votos e o voto do relator que ia dar provimento parcial, tá ok? Então, agora eu vou colocar em votação as 2 primeiras propostas. Primeira, que é a do doutor Alexandre, que é dar provimento parcial ao recurso voluntário para negar a preliminar de nulidade suscitada, para reconhecer na composição do saldo negativo a parcela relativa à fonte retida pelo órgão público. E a segunda proposta, que foi aberta de divergência para o doutor Neilson, que negava provimento ao recurso voluntário. Então, vou iniciar essa votação, só tem essas 2. Doutor Neilson, manter a sua votação. O presidente é um pouco contraditório para mim, né? Porque não, mas está no regimento interno. Eu estou cumprindo o regimento interno, não posso mudar o regimento interno, tá certo? É que eu não concordo nem com uma nem com outra. Não, você vai ter que escolher uma das duas. Vai ter que escolher uma. Então eu vou votar com o relator, porque não dá para negar nesse contexto. Então, o doutor Neilson, divergência, negando, Gisele, vota com o relator, correto? Sim. Claro, né? Senhor presidente. Pois não, doutor Neilson, diga lá. Já teve maioria. Não, eu gostaria de proferir meu voto dessa votação. Agora, você colocou em votação, não foi? Foi, eu vou colocar, já que eu dei a faculdade do doutor Gisele. Se eu quiser apresentar a proposta... Não é proposta. A gente estava em votação? Sim, estamos em votação, claro. Votação. Sim, tá. Então, a votação agora é entre as 2 propostas menos votadas, né? Isso, perfeito. Eu tenho que votar entre a proposta de dar provimento parcial, que é do relator, e a proposta de negar provimento, que inclusive foi a cadeia de divergência, não é isso? Perfeito. Eu só queria, no voto, esclarecer, já que foi uma proposta trazida depois que eu votei, certo? Em relação à diligência, certo? A turma já conhece, a maioria da turma já conhece a minha posição em relação à diligência. Eu sou contrário à diligência para produzir prova que deveria ter sido, por obrigação, apresentada nos autos, entende? Então, essa diligência para mim é quando, assim, havendo dúvida do jogador, não por insuficiência ou por indolência de qualquer uma das partes, seja da fazenda, seja do contribuinte, né? Mas quando não for possível decidir, né? Aí sim tem aí é necessária a diligência. Mas, né, eu sou contrário à diligência para, digamos assim, suprir uma deficiência de prova. Que no caso o contribuinte traz um argumento que essa diferença do fonte em razão de uma diferença do regime de tributação, caixa, mas ele não comprova isso, né? E ele deveria ter comprovado. Então, nesse caso, em que a parte argumenta e não traz a prova, eu sou contrário à diligência. Ela já deveria ter trazido a parte, seja da fazenda, do fiscal, seja do contribuinte, já deveria ter trazido junto com a petição, certo? Então, eu sou contrário a abrir, né, a dilação probatória para suprir digamos assim, suprir uma carência do ônus probatório das partes, certo? Uma diligência custa caro, né, em muitos aspectos. Então, um custo deve ser acionado assim, né, de uma maneira deve ser acionada apenas quando necessário mesmo.
necessário. Necessário seria o contribuinte ter trazido a prova. Então, diante dessa proposta da diligência, que veio antes, né, veio depois de eu me manifestar, eu entendo que, né, não é o caso, porque o contribuinte já deveria ter apresentado essas provas aí. Então, eu mantenho o meu voto por negar provimento. Perfeito. Perfeito. O próximo, a doutora Gisele, já falou que vota para o relator. Presidente, só um ponto. Você está calcando essa segunda votação no artigo 60 do regimento, não é? Perfeito. Então, vamos lá no artigo 60. Quando mais de duas soluções distintas para o litígio que impeçam a formação de maioria. A gente teve formação de maioria nesse julgamento? Não teve. Foram 4, né? Foram 4. Aí é que está. Não é maioria. Só se fosse do presidente. Isso. Aí é que está, não foi. Entendi. Tá certo? Então, bom, é o seguinte, o Alexandre ele não abriu divergência com relação aos 2 pontos, tá, Neudson, que favorecem o contribuinte de forma bem clara, inclusive, que foram juntados o diário razão no recurso voluntário, né, que são os itens 2 e 3 da minha diligência. Então, isso é bem complicado, porque a gente está levando em consideração o princípio aqui da verdade material e das provas dos autos, independente da gente utilizar aqui a via da diligência, mas a via da diligência, ela nasce por um contexto de 3 itens, não de um só, que é o descasamento, mas ainda assim, em vista do contexto posto, eu vou pela alegação em detrimento, né, dos outros itens, e ficaria com o relator. Perfeito. Próximo, doutor Alain. Está mudo. Então, presidente, eu mantenho o meu voto no sentido de votar na proposta do conselheiro Neudson, que é de negar provimento do recurso voluntário. Perfeito. Doutor Alain, o próximo é o doutor Alexandre. Ele é relator. Eu mantenho o meu voto, né? Desculpa. Seria uma incoerência, claro. Doutor Efigênio. Presidente, só explicando, é uma votação de passagem, né? Isso, para escolher uma das duas para votar com a diligência. Como a gente está tratando de liquidez e certeza, para essa votação de passagem eu voto com a divergência. Com divergência, perfeito. Doutor Efigênio, doutor Jefferson. Nessa votação de passagem eu também acompanho o relator. Acompanha o relator. Falta a doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator. Acompanho o relator e eu vou proferir meu voto, acompanho a divergência e vou justificar o meu voto um pouco. Essa questão, gente, manda para a diligência, sempre é verdade material, mas nós tivemos todo um processo que nós já estamos na segunda instância administrativa de uma petição inicial. Então, é uma matéria que o contribuinte entrou com a petição, muitas vezes até ele é intimado, não sei se ele foi intimado, teve uma decisão de primeira instância, foi oferecido o recurso voluntário. A diligência, na minha visão, estritamente pessoal, se assemelha muito com a opinião do doutor Neudson. É uma questão que ficou em dúvida. Ele traz esse dado, mas será que esse dado está registrado naquele livro? Será que isso foi para aquele outro lançamento? Esse é o meu ponto de vista. A divergência é uma exceção, até porque não compete a nós julgadores estar suprindo a inércia das partes. Se as partes, infelizmente, forem inertes, isso vale para o fisco, como formaliza a exigência, e vale para o contribuinte quando ele apresenta a petição, paciência, está entendendo? Então, não compete a nós aqui estar suprindo a inércia das partes, tá ok? Então, nessa primeira votação, ganhou a proposta do doutor Neudson, que de divergência, no sentido de negar provimento, tá ok? Então, nós vamos iniciar agora a segunda votação. A segunda votação agora vai a proposta de negar provimento e a proposta de conversão do julgamento e diligência nos termos que foi proposto pela doutora Gisele. Vou começar, então, nossa proposta 2 e 3, deixa eu anotar aqui. A proposta 2 é a proposta de divergência, a proposta 3 é a proposta de diligência. Doutor Neudson. Proposta... Está mudo. Perdão. Eu continuo votando, né, com a divergência por negar provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Doutora Gisele.
É a diligência, né? Já expus. Claro. Doutor Alexandre agora vota, né? 2 ou 3. Aí eu acompanho... Desculpa. Mais um erro meu de novo. Não, tudo bem. Doutor Alain que vota. Então, eu acompanho a divergência do conselheiro Neutro. Acompanha a divergência. Doutor Alexandre. Eu acompanho a proposta de diligência da conselheira Gisele. O composto de diligência, depois do doutor Alexandre, é o doutor Efigênio. Com a diligência, presidente. Vota com a diligência. Depois do doutor Efigênio, é o doutor Jefferson, não é isso? Eu acompanho a diligência, presidente. A diligência também. E a doutora Bárbara? Também acompanho a diligência. E eu mantenho meu voto também de negar provimento, tá certo? Então, eu já tinha anotado aqui, que eu já estava supondo mais ou menos que seria esse o resultado, pelo que já tinha discutido de manhã, seria o seguinte: acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o julgamento de diligência nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros Ricardo, Alain e Neudson, que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Designada a conselheira Gisele Barbosa para proferir o voto vencedor. Correto? Aí, Gisele, você coloca esse teu voto nesses termos, a diligência vai ser como você está propondo. Ok? Bom, senhores, com isso, nós concluímos a sessão de manhã. Eu peço o nosso apoio que encerre a sessão de manhã e, em seguida, nós iniciaremos a sessão da tarde, ok? Doutora Val, pode encerrar a sessão de manhã, a gravação.